Graça e paz em Jesus. Vamos ler hoje, a segunda parte da genealogia de Jesus, Já lemos a primeira, agora a segunda parte. O rei Davi gerou Salomão, daquela que fora mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Joatão. Joatão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no cativeiro de Babilônia. Então, o que quer dizer essa palavra, Aqui estamos na segunda fase da genealogia de Jesus. Já fizemos a primeira, que foi da genealogia de Jesus, filho de Davi, que começou com Abraão. Abraão foi o primeiro pai da humanidade, o pai da fé. O pai da fé da humanidade foi Abraão. E Jesus também começou daí a sua genealogia humana. E depois, aqui na segunda parte, nós temos aqui que o rei Davi gerou Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Então, Salomão, ele foi filho de uma maldição. Salomão, ele foi filho, Bessaber, o nome da mulher, E Urias foi um soldado fiel, um soldado que obedecia às ordens do rei. E ele, quando, Davi, cobiçando, a mulher do próximo, em seu pecado, colocou Urias à frente do exército num dia de batalha. E fatalmente, Urias, morreu, sucumbiu nessa batalha e, sordidamente, miseravelmente, se tornou marido de Bersabé, e Salomão foi filho da maldição. Esse pecado foi perdoado por Deus, porém, como todo pecado tem a sua consequência, quando pecamos, nós somos perdoados. Porém, a consequência, do pecado permanece, Os efeitos, malignos do pecado cometido, eles permanecem. Somos perdoados, quando nos arrependemos genuinamente do pecado, porém, as consequências, os efeitos dele permanecem. E os efeitos continuaram por todas as gerações de Davi. Jesus, mesmo sendo Deus, em sua natureza humana, também pagou por esse pecado de Davi. Humanamente, Jesus também, foi atingido por esse pecado de Davi. Então, temos que ter sabedoria, procurar não pecar, não errar, porque os erros trazem consequências, muitos deles, para a vida toda, É a mesma coisa da caridade. Assim como quando você pratica uma caridade, essa caridade ela vai ser o que vai te servir, que vai ser o benefício, uma virtude que você vai levar até o final dos tempos. Assim é a consequência do pecado. O pecado, a pessoa é perdoada, porém permanece, os efeitos, e é como se fosse uma doença, A gente é curado da doença, porém, quando a doença é muito grave, a sequela permanece, Às vezes a gente é curado, mas em algum momento aquela sequela, o fundo da doença permanece e é o mesmo que o pecado. Até as pessoas mesmo falam, que pecado é uma planta daninha, que pecado é uma doença, uma doença incurável. Muitos, falam assim, É por causa disso, mata o verme, mas fica o resquício, Até mais. Quais?
seu app de vídeos curtos.